Olá, bem-vindos ao programa Saber Direito. Meu nome é Rafael Oliveira e a gente vai continuar tratando dos princípios do direito administrativo. Para lembrar a todos, na aula passada, nós abordamos alguns princípios do direito administrativo. Na aula passada, nós vimos os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e também o princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Na aula de hoje, nós vamos tratar de outros princípios também fundamentais, importantes, e a gente vai dar destaque hoje para os princípios da continuidade do serviço público e o princípio da autotutela. Portanto, o nosso tema de hoje gira em torno de dois princípios também implícitos no texto constitucional e, obviamente, no ordenamento jurídico como um todo, o princípio da continuidade do serviço público e o princípio também da autotutela. Vou começar a falar do primeiro princípio, o princípio da continuidade do serviço público, porque esse princípio traz uma série de questões concretas, relevantes e controvertidas para a gente tratar hoje aqui nesse assunto, nessa aula. O princípio da continuidade do serviço público, o nome já é autoexplicativo. Significa que aquele que presta um serviço público, ele tem que prestar esse serviço público de maneira ininterrupta. Aquela pessoa responsável pela prestação do serviço público, seja o poder público, seja um particular, um concessionário, um permissionário, quem presta um serviço público tem que prestar esse serviço sem interrupções, com continuidade. Essa é uma ideia intrínseca ao próprio conceito de serviço público. É claro que é difícil trazer um conceito preciso sobre o serviço público, uma noção exata, mas, de um modo ou de outro, a doutrina costuma trazer a seguinte noção de serviço público. O serviço público é aquela atividade titularizada pelo Estado e que gera comodidades materiais para as pessoas, sendo prestada sob um regime de direito público. Uma atividade titularizada pelo Estado, que gera comodidades materiais para as pessoas e que vai ser prestada sob um regime de direito público. Você vai ter aplicação de normas de ordem pública para aquela atividade. Então não importa se é o Estado ou particular, o Estado titulariza a atividade, mas não importa se é o Estado que vai executar a atividade ou se o Estado vai delegar essa atividade, esse serviço, para um particular. Quem prestar o serviço, o Estado ou um delegatário, um concessionário, ele tem que prestar o serviço público de maneira ininterrupta. Essa questão da ininterrupção, essa questão da continuidade, ela vem justamente da importância da atividade prestada. Se um serviço é considerado pelo ordenamento como um serviço público, é porque esse serviço é imprescindível. Porque a coletividade precisa receber essas atividades. A coletividade precisa do Estado, ou de quem atua em seu nome, o concessionário, para que ela, a coletividade, tenha a satisfação de algumas necessidades básicas. E aí você tem, eventualmente, educação, saúde, transporte, fornecimento de água, gás, luz, enfim, o Estado vai prestar esse serviço, eventualmente usando de concessionários, e esses serviços não podem faltar para a coletividade, são serviços, portanto, considerados públicos. Pela importância desse serviço, então, você vai ter a exigência implícita de quem o presta prestar de maneira ininterrupta. Então você vai diferenciar o serviço público, portanto, pela sua importância, de atividades privadas que você encontra por aí. Não é a mesma coisa um serviço público e, com todo respeito, a atividade de vender pão na esquina. Não é a mesma coisa você prestar um serviço para a coletividade e você vender sapato na outra esquina. Vender sapato, vender pão, vender produtos, prestar serviços em geral, é uma atividade privada por excelência. Aquele particular que presta atividade se beneficia dela, lucra com ela. Obviamente, os particulares que adquirem os bens e adquirem os serviços se beneficiam também, mas você fica dentro do âmbito privado, favorecendo o particular que fornece o serviço à atividade privada, favorecendo o particular que, eventualmente, consome aquela atividade. Diferente do serviço público. A atividade é prestada para a coletividade e gera bem-estar social. É uma atividade que não pode faltar. O Estado tem o dever de prestar serviços públicos, é o dever imposto pela Constituição. Se a Constituição manda o Estado garantir educação, saúde, por exemplo, e transporte, o Estado não pode se furtar dessa obrigação constitucional. Daí a ideia da continuidade. O Estado tem o dever de prestar essas atividades fundamentais, esses serviços, não pode parar de prestar, porque é uma obrigação constitucional. Eu falei do serviço público e diferenciei das atividades privadas, por quê? Quando você fala lá, eu dei exemplo do sapateiro, do padeiro, qualquer atividade privada, quando você fala de uma atividade privada, qualquer um pode prestar uma atividade privada. Claro, se tiver competência para prestar e conhecimento para prestar uma atividade, presta. Livre iniciativa. No serviço público, a ideia é outra. Quando você entende que uma atividade é serviço público, essa atividade ela passa a ser titularizada pelo Estado.
a noção de serviço público é contrária à noção de livre iniciativa. Na livre iniciativa, nas atividades privadas, onde vigora a livre iniciativa, qualquer particular presta aquela atividade. Se o Estado, se o ordenamento considera uma atividade como serviço público, a partir desse momento, é o Estado que vai titularizar essa atividade e o Estado vai prestá-la diretamente ou vai prestar a atividade indiretamente por meio de concessionários. Daí que, se uma atividade privada, qualquer particular pode prestar em regra, claro, respeitando a legislação, para um particular prestar serviço público para a coletividade, esse particular, por ser serviço público titularizado pelo Estado, esse particular vai precisar do quê? De uma delegação formal e prévia do Estado, concessão ou permissão. Porque se o Estado não delegar o serviço, a execução do serviço para o particular não pode prestar esse serviço. Então, exemplo, se você tem lá o serviço de fornecimento de água ou o serviço de transporte, considerados, pelo menos como regra geral, serviço público. Se você quer prestar esse serviço público e começar a colocar linhas de ônibus para levar as pessoas nos itinerários já pré-definidos por você particular, você não pode fazer isso. Para você prestar serviço público de transporte de massa, o Estado vai ter que delegar essa atividade para você. Transporte intramunicipal dentro do município é o município que trata. Transporte intermunicipal entre municípios, o Estado vai ter que te delegar. Transporte entre estados, interestadual e internacional, é a União que vai ter que te delegar. Mas o Estado, lato sensu, tem que possibilitar essa prestação de serviço por você. Tem que haver essa delegação formal. Então, a ideia de serviço público já traz em si a importância da atividade. Daí a ideia de que não pode serviço público, por ser uma obrigação constitucional do Estado, ser interrompido. Ainda que prestado por um delegatário, um concessionário, quando esse concessionário prestar o serviço, ele vai se submeter às regras que são atinentes ao próprio serviço público, como é o caso da continuidade. Princípio da continuidade, o serviço público não pode ser interrompido. Até aí, é uma autoexplicação da própria expressão princípio da continuidade do serviço público. Agora vamos ver alguns casos concretos, para começar a trazer algumas discussões aí importantes atuais. Uma primeira discussão, que já vem sendo debatida há algum tempo no Superior Tribunal de Justiça, no Judiciário, no Judiciário dos Estados-membros e até na doutrina, uma questão que está sendo debatida há algum tempo é a questão da continuidade do serviço público versus interrupção do serviço pelo inadimplemento. O serviço público se submete à continuidade. Num determinado caso concreto, e aí eu vou para o caso concreto, João da Silva não pagou a conta de luz no final do mês. Não pagou, eventualmente porque não tinha dinheiro, eventualmente porque esqueceu, não interessa agora a causa. João da Silva não pagou a conta de luz no final do mês. Aí a concessionária, obviamente seguindo o devido processo legal, notifica João da Silva para dizer: João da Silva, você não pagou a conta, você tem que pagar a conta porque eu prestei o serviço e você ainda não me pagou. Aí João da Silva permanece inerte e não paga a conta. Depois que ela, a concessionária, notifica João da Silva, dá o prazo lá regulamentar, o prazo legal, para que ele cumpra o que deve, pague o que deve, ele continua inerte, não paga o que deve, e o que faz a concessionária no caso concreto? Para de fornecer o serviço para João da Silva. Só vou fornecer então o serviço se você regularizar o pagamento. Sem pagamento, eu não sou obrigado a prestar o serviço. Esse é o caso concreto. E aí, quem tem razão? A concessionária pode fazer isso? Ou a continuidade do serviço público impede que o serviço público seja paralisado por qualquer razão? Ainda que sem pagamento do particular, sem a referida contraprestação, será que a concessionária não poderia suspender o serviço ou não? A continuidade impõe o serviço sendo prestado ali, mesmo sem pagamento. Essa questão ela é discutível porque, de um lado, você tem o Código de Defesa do Consumidor, no artigo 22, dizendo que o serviço é essencial, e o serviço público em geral é essencial, pelo menos como regra geral, dizendo que o serviço essencial é um serviço que não pode ser interrompido. Então, o artigo 22 do CDC não admite interrupção do serviço e não traz exceções.